marcados por Deus através da bênção dos pais. Eu encontro nesse texto aqui, queridos, 3 capítulos, 3 fases, 3 momentos, 3 gerações, que eles entenderam que o poder da bênção geracional do pai sobre a vida do filho faz toda a diferença. Quando um pai, ele entende na palavra, ou por algum conhecimento, alguma informação vinda da Bíblia, e ele coloca isso em prática, ele vai colher grandes promessas na vida dele e na vida dos seus filhos. E o grande desejo de Deus é que nós sejamos marcados por Ele, e os nossos filhos também nessa geração. Você chegou até aqui, porque é um projeto de Deus sobre a sua vida, e o que Deus quer que você aprenda, não com os erros do passado, mas colocar em prática coisas que você tem ouvido e aprendido, para que os seus filhos, aqueles que vão viver ainda nessa terra, possam ser um pouco melhor do que aquilo que nós estamos vivendo neste momento. É propósito de Deus. E nós deparamos com pessoas que elas estão sofrendo por causa de relacionamentos, por causa de decisões, por crises de identidade, não sabem quem são. Pessoas que elas não sabem o motivo da sua existência nessa terra. Não é por falta de Deus falar ou estar distante dessas pessoas. Deus deixou para o pai, para a figura paterna, o homem, para que leve uma mensagem ao coração dos seus filhos, de qual é a sua identidade, quem você é, a mensagem vinda de Deus, e qual é o seu propósito, qual é o seu destino, para que eu vivo, qual é a minha existência, o motivo da minha existência nessa terra. A grande maioria de nós não recebemos essa informação dos nossos pais, não recebemos, porque os nossos pais são culpados? Não, porque eles também não tiveram o conhecimento e eles não tiveram isso na prática. E quando a gente entra dentro do capítulo 25, capítulo 27, capítulo 48, você observa que Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, de abençoar a sua geração. Deus, enquanto nós estamos realizando algo no presente, Deus já está de olho lá no seu futuro, na sua geração, na sua descendência, na vida dos seus filhos, filhos que vão marcar esta geração, filhos que serão boca de Deus, profetas de Deus dessa geração, vão estar nos lugares mais altos dessa sociedade, do Brasil, para que no futuro, o nosso país, a nossa sociedade, seja um pouco melhor. 3 gerações entenderam o poder da bênção geracional. Primeiro, irmãos, Abraão. Eu vejo na figura de Abraão, o primeiro patriarca, o que encontramos na vida de algumas pessoas hoje. Abraão não teve um pai para abençoá-lo. Eu falo para pessoas hoje que tiveram uma história muito difícil. Pastor, como assim abençoar? Pessoas que nunca ouviram: você é meu filho amado. Filha, você vai longe. Você é o amado do papai. Você é bem-vindo nessa casa. Eu te abençoo, te libero para prosperar. Você vai ser uma pessoa de relevância nessa geração. Porém, Abraão foi um pai que se coloca como algumas pessoas nos nossos dias, de um homem que foi abençoado pelo próprio Deus. Abraão, o seu pai Terá, era um pai idólatra. Era um pai que adorava outros deuses. Mas aí entra a figura do Deus Pai. E eu já quero abrir uma palavra aqui para o seu coração. Ainda que o seu pai tenha errado no passado, ainda que você tenha marcas negativas do seu pai terreno, que passou nessa terra e te deixou feridas emocionais que tem abalado a sua estrutura até hoje, há um Pai celestial que Ele vai completar. Ele é o único capaz para completar a ausência de um pai terreno dessa terra. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Pastor, eu nunca tive um pai, meu pai me abandonou, meu pai me abusou, meu pai fez isso, meu pai foi muito ruim para minha mãe, meu pai espancava minha mãe, e era uma confusão, era uma luta, e hoje sou quem sou, reproduzindo daquilo que você viveu lá no passado. Aí entra a figura de Deus Pai. Deus aparece para Abraão e diz lá no capítulo 12, versículo 2: Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei.
engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. Irmãos, pastor, eu nunca ouvi do meu pai uma palavra de bênção, verbalizada com palavras positivas, falando quem eu sou e que eu fui bem-vindo na minha casa. Mas há um Deus que Ele diz na sua palavra, Ele está falando a corações hoje, que está dentro de casa, que está aqui no templo. Você nunca ouviu algo afirmativo do seu pai? Nunca foi gerada uma informação de amor fraterno, uma carência hoje existe no seu coração? Diante de tantas coisas você está tentando encontrar uma resposta. Deus, Ele vem na figura de Pai Celestial. É Ele que te abraça, é Ele que diz que te ama, que você é o filho amado, que você tem valor, que você não é coisa por acaso, você não veio a este mundo por fruto de uma relação fora do casamento dos seus pais. Você é projeto de Deus, você é único e Deus tem uma promessa na sua vida. Isso é a identidade. Porém, preste atenção, Deus abençoou Abraão, e olha, irmãos, por tabela, nós somos abençoados através de Abraão. Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo que vier após você, depois de você, Abraão, inclusive lá na DNV de Itapuã, inclusive o pastor André, inclusive o presbítero Fábio, todas as famílias serão benditas e abençoadas através da sua vida. Por quê, pastor? Porque é um Deus que está no céu, que Ele liberou uma palavra sobre Abraão: você é o meu filho. Eu tenho uma promessa, Abraão, sobre a sua vida. Irmãos, Abraão, ele sai da sua parentela, ele vai para longe, para um lugar que ele não imaginava. Porém, entramos na segunda geração, agora Isaac. Isaac já está no fim dos seus dias, o capítulo 27. Depois você pode ler melhor o texto. Irmãos, Isaac, que recebeu possivelmente a bênção do pai, porque no capítulo 25, versículo 5 diz assim: olha, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Quando a gente olha aqui, a gente vê no contexto material de herança. Não, deixou herança, mas deixou também um legado. Estão preocupados em deixar herança para os seus filhos e não um legado. Pastor, qual a diferença de legado e de herança? Herança é aquilo que eu deixo para os meus filhos. Legado é aquilo que eu deixo nos meus filhos. São as marcas de um pai que se preocupa em deixar um legado, uma referência, dizer quem ele é, para que ele faça a diferença na vida de outras famílias. Abraão deixa herança e deixa legado. Chega no final dos seus dias, Isaac está querendo abençoar Esaú, que era o primogênito, muito comum na cultura judaica. Porém, ao abençoar Esaú, o texto fala: traga-me lá uma caça, faz lá um guisado, faz lá um negócio bacana, e traga, para que antes que eu morra, eu te abençoe. Irmãos, nós não vemos Isaac preocupado em deixar um inventário, um testamento, preocupado em deixar um fundo de investimento, deixar um seguro de vida, deixar alguma coisa no nome de Isaac. O Isaac não deixa, não fica preocupado com essas coisas, na verdade. Mas você vê Isaac preocupado, falando assim: eu preciso abençoar o meu filho antes de morrer. Eu preciso confirmar e finalizar, selar antes da minha morte, liberando sobre os meus lábios a palavra de bênção sobre a vida dele, para que ele possa viver o que Deus tem para a minha vida e para a vida dele e para o futuro daquilo que ele tem, para as suas promessas serem realizadas na vida da minha família. Esaú, o filho primogênito que não recebeu a bênção da primogenitura, a Bíblia diz que ele deu um grito: Pai, me abençoe somente uma bênção antes da sua morte. Irmãos, eu encontro hoje, Deus revela ao meu coração, muitos filhos que estão na nossa geração, dentro de muitos lares, dentro de muitas casas, gritando e clamando dentro deles, pedindo ao pai ou à mãe: me abençoe, eu preciso de receber a bênção do meu pai ou a bênção da minha mãe. Muitos filhos estão gritando inconscientemente, muitos filhos estão clamando por uma bênção. Aí agora, queridos, a gente vê na terceira geração Jacó. Jacó, ele já estava lá no Egito, e ele tem um encontro com José. José já estava no mais alto patamar, sendo governador do Egito. Agora chega Jacó e fala assim:
Quem são esses aí que estão perto de vocês? Tinha 2 crianças ali. Aí José falou assim: pai, esses aí são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Aí, o vovô que recebeu a bênção, ele entendeu que a marca de Deus deve ser gerada no coração dos netos também. Isso aqui vale para vovô, para vovó, tá? Que talvez nunca recebeu lá atrás. Nunca é tarde para você abençoar e liberar sobre a vida dos seus, bênção e palavras proféticas do presente e do futuro. Quem eles são? Jacó, ele chama, agora é chamado Israel, ele diz assim: olha, traga-os até aqui, traz mais perto essas crianças. Para quê? Para te dar um abraço? Não, porque eu quero abençoá-los. Eu quero liberar uma bênção sobre a vida deles. Irmão, isso aqui é muito profético. A bênção de Deus não é aquilo que todos nós temos recebido dos nossos pais, por honra. Bença, pai, Deus te abençoe, meu filho. Não é isso. É algo que você deve fazer constantemente. Ainda que você não tenha recebido do seu pai terreno. Você que é pai, você que é mãe, porque eu falo para mães que às vezes não tem o pai por perto. Você é uma referência, você pode liberar a palavra de Deus, a bênção do Senhor, constantemente, semanalmente, sobre a vida dos seus filhos, independente da faixa etária. Irmão, já imaginou? Para pensar um pouquinho. O que eu atendo de pessoas em terapia ali no nosso gabinete. Pessoas com crenças limitantes. Eu não posso, eu não sou capaz, não dou em nada. Não é pobre financeiramente, é pobre de pensamentos, de conhecimento, e acha que não é capaz. Quem disse que você não é capaz? Uma das perguntas que eu mais faço no atendimento: quem é você? Eu pergunto hoje, irmãos, porque eu aprendi, eu tenho colocado em prática por misericórdia de Deus. Meu filho de 8 anos: filho, quem é você? Ele fala: meu nome é Isaac, que significa riso. Eu vim a este mundo para trazer alegria. Eu sou abençoado, eu sou bem-vindo nessa casa, eu sou bonito, eu sou próximo, eu sou valente, eu sou o queridão do papai. Irmãos, imagina você, de uma pessoa que hoje ouviu durante toda a infância no passado, tanto do pai ou da mãe ou alguém de referência, porque o peso não é só para os pais. Você não vale nada, você não vai dar em nada. Você nunca ouviu do seu pai ou da sua mãe uma palavra de bênção: filho, você é lindo, você é bonito. O contato físico, nossos pais não tiveram, a maioria não teve isso, irmãos. Mas é chegado o tempo da informação, o tempo do conhecimento, porque você não pode mudar o seu pai hoje, se você ainda tem um pai. Mas Deus pode mudar o seu coração, e através da sua atitude hoje, marcar uma geração, através daquilo que você coloca e vira um hábito na vida dos seus filhos. Que marcas nós herdamos dos nossos pais? Pastor, fui ferido, meu pai era um alcoólatra, meu pai era um drogado, meu pai era um mulherengo. E o que você está reproduzindo hoje? Será que não faz sentido? Dos mesmos comportamentos, às vezes por palavras ou por atitudes, de uma forma inconsciente, você está fazendo a mesma coisa do que o seu pai ou alguém da sua família fazia. Você foi gerado nesse ambiente, mas nunca é tarde para recomeçar. Quando chegamos diante da palavra, Deus nos mostra que nós podemos deixar marcas nos nossos familiares, nos nossos filhos, marcas que farão a diferença da paternidade de Deus, daquilo que nós recebemos de Deus, para gerar isso no coração dos nossos filhos. Agora, antes de você gerar no coração dos nossos filhos, você precisa saber quem é o seu Pai Celestial. E a gente encontra isso no ministério de Jesus, que uma das coisas que Satanás tentou mais atacar no ministério de Jesus, não era simplesmente que ele desistisse da cruz. Você sabe qual é? Que ele não tivesse confirmação da sua identidade. Satanás, antes, quando Jesus ele sai do Rio Jordão, ele é batizado por João Batista. A Bíblia diz que agora Satanás no deserto, ele ataca a identidade. Identidade é quem eu sou. Ele chega para Jesus e fala: se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, se lança daqui abaixo. Irmãos, Jesus não precisava provar para ninguém, nem para diabo, nem para Satanás, quem ele era. Porque um pouquinho voltando atrás a fita na história, ele passa no batismo de João, e a Bíblia diz que uma voz vem do céu, a voz do Deus Pai, dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Deus deixou a marca em Jesus. O homem terreno, 100% Deus, 100% homem. E como homem, como um filho,
ele precisava ouvir isso da boca do próprio Deus. Meu filho amado. Ou seja, não mexe com ele não. Esse garoto aí tem um pai. Irmãos, quando você tem a sua identidade, é aquela criança que quando tem a certeza e a convicção, mas eu vou falar com meu pai, tá? Às vezes ele não pode se defender, porque ele é pequeno, às vezes ele é magrinho, ou por causa da idade. Por quê? Ele vê na figura do pai uma confiança, e é assim, irmãos. E Jesus, ele chega, não prova nada para ninguém, lá na cruz da crucificação. Mais uma vez, Satanás e a multidão: se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, desce da cruz, para que nós creiamos em ti. Aí nós vamos crer. Você não tem certeza da sua identidade? Jesus, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Irmãos, Jesus tinha convicção, porque o Deus Pai, o próprio Deus, instituiu e colocou na prática: é meu filho amado, não é qualquer um não, ele é amado, ele tem um pai, se você mexer com ele, vai mexer comigo também. Meu irmão, Deus está falando ao nosso coração. Nós precisamos gerar isso no coração dos nossos filhos, das nossas filhas. Precisamos verbalizar, como é difícil para muitos homens, que às vezes quase não se comunica dentro de casa. É isso aqui, é muito comum das mulheres, né, irmã? A comunicação. Vamos conversar? Chega do trabalho, o marido está cansado. Será que é só lá em casa, irmão? Vamos conversar. Esses dias eu acordei 4 horas da manhã para estudar. Aí Vanessa acordou 4h30. Aí ela começou a conversar. Falei, pelo amor de Deus, de madrugada não vamos conversar agora não. 6 horas em diante a gente conversa, porque é o tempo que eu tirei para estudar um pouquinho, para buscar mais. Aí ela começou a rir. Você não vai ouvir? Irmãos, imagina um pai que não fala dentro de casa, porque ele não teve isso. Mude. Você só consegue mudar aquilo que você identifica que está errado. E às vezes tem dificuldade, você vai ter ajuda da esposa, você vai ter ajuda de alguém da sua família. Deus está falando, queridos. Nossos filhos precisam ouvir isso. Pastor, eu não tenho filho, mas talvez você nunca recebeu do seu pai uma palavra de quem é você e qual o destino, o propósito que ele tem para você nessa terra. Amém, queridos? Palavras podem construir ou destruir uma geração. O destino dos nossos filhos está naquilo que sai da nossa boca. Tem muitos pais transferindo responsabilidade para muitos líderes de departamentos, para igrejas, transferindo a responsabilidade daquilo que o pai ele deve fazer, ou a mãe, dentro do seu lar. Mas muita coisa eu e você nós podemos eliminar no futuro, que os nossos filhos possivelmente, muitos adultos estão sofrendo hoje, por causa daquilo que às vezes omitimos dentro de casa. Se não temos conhecimento, amém? Mas Deus está nos dando conhecimento através da sua palavra. Você tem palavra profética para liberar sobre a vida do seu filho. Mas como, pastor, receber? Como passar isso para alguém se eu nunca recebi isso do meu pai? Você recebe de Deus Pai nesta noite. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Irmão, Jesus ele só inicia o seu ministério depois da bênção do Pai. Ele passa pelo batismo, recebe a identidade do Pai. O Pai, de forma espiritual e emocional, quando você libera a palavra de bênção sobre a vida do filho, principalmente quem tem crianças de 12 a 13 anos, 11 a 12 anos, na fase da adolescência. Você sabe o significado da palavra abençoar? Liberar para prosperar. Quando eu estou falando assim para o meu filho, filho, eu te abençoo, eu estou dizendo para ele, eu te libero para prosperar, tanto emocionalmente, fisicamente, no seu ministério, naquilo que Deus já te deu, colocou em suas mãos, eu te libero. O Pai te libera para você prosperar. Vai em frente. Foi o que aconteceu com Jesus. Irmãos, tudo tem sentido na palavra. Deus não apareceu por acaso. Olha aí, meu filho amado. Não, irmãos, ele deixou uma marca. Está aí, filho. Colocou a marca dele, a digital dele, no próprio Cristo. Irmão, Jesus foi ousado para o deserto. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, que ele foi cheio do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias no deserto. Por quê? Ele tinha um pai. Quantos jovens, quantos filhos estão sofrendo no deserto da vida hoje? Porque não tiveram um pai ou uma mãe para passar com eles, não presencialmente, mas por aquilo que está encravado no coração deles. Há um palestrante, ele fala em uma das suas mensagens, que um dia, ele preparando o seu filho, essa questão de identidade, destino, liberando palavra profética sobre a vida dele, por muitos anos,
isso virando um hábito na família, isso virando uma coisa diária, e abençoando ele. Um dia aquele filho, ele foi sair para a faculdade, e quando ele estava saindo para a faculdade, e muitas pessoas, elas se perdem na faculdade, não é por causa da faculdade, é por aquilo que foi gerado dentro da sua casa, a falta de informação, ou ela se mantém firme, porque ela tem uma família, ela tem um pai, que direcionou e sabe quem ela é. A Bíblia, a história diz que esse homem, ele falou assim: filho, antes de ir embora, o filho virou e falou: olha para mim. Ele estava indo para a faculdade, falou assim: olha, você sabe quem você é, você sabe qual é o seu projeto nessa terra. Eu liberei palavra profética por toda uma vida, e agora você está indo para a faculdade. Nunca se esqueça quem você é. Você não precisa estar dentro de um carro zero ou um carro novo para mostrar e falar quem você é. Você não precisa usar drogas para mostrar quem você é para os seus amigos. Você não precisa estar em uma faculdade para dizer quem você é. Você sabe quem você é. Você tem um pai, e eu já liberei você para prosperar. E deixou o menino embora. Irmãos, influência maligna nenhuma de Satanás atacou ou vai atacar a vida desse jovem. Por quê? Quando chegar um amiguinho ou alguém, de repente um colega, e vamos lá experimentar tal, não sei o quê. Não, eu sei quem eu sou. Eu não preciso de drogas, eu não preciso de álcool, eu não preciso de ficar na madrugada com mulheres na rua, porque eu tenho um pai que me disse quem eu sou amado, eu tenho um destino, eu tenho um propósito. É isso que acontece, irmãos. A marca de Deus através da bênção dos pais. O maior alvo de Satanás, você sabe qual é? Tirar o pai de casa. O maior objetivo de Satanás hoje, para destruir uma geração, é tirar o pai de casa, a figura do pai. Porque ele sabe que se ele atacar o pai, ele ataca uma geração. Vem por tabela, irmãos. As consequências, ela vem por uma geração, porque o impacto é muito negativo. O impacto é muito forte para um casal que se divorcia, para um filho que ele é rejeitado pelo próprio pai. A mãe descobriu que está grávida, aí o pai não quer, às vezes não coloca nem lá na identidade a sua filiação. Foi feita uma pesquisa por um cristão policial que trabalha nessas forças armadas lá do Rio de Janeiro, acho que é o BOP, Rio de Janeiro, BOP. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de paternidade, e antes dele entrar na favela e ia prender os traficantes, ele prendia o traficante e ele fazia uma pergunta que era fonte de uma pesquisa. Todo traficante que ele prendia, ele perguntava: quem é o teu pai? Você mora onde? 100% de todos os traficantes que foram presos naquela pesquisa, durante aquela ação da polícia, disseram: meu pai está no presídio, eu moro com a minha mãe, eu não sei quem é o meu pai, porque o meu pai não me registrou. E eram traficantes. Nenhum pai em sã consciência, irmãos, está com uma criança pequena, como eu tenho de 4 e tenho de 8 anos, olha para aquelas crianças, já imagina que seja um traficante, que seja um adúltero, que seja um fornicador, que seja um pedófilo, um abusador lá. Nenhum de nós pensamos dessa forma, mas pelas atitudes podem estar sendo geradas comportamentos negativos que vai destruir uma geração. E Deus está dizendo: eu quero que você, mãe, eu quero que você, pai, comece a abençoar o seu filho, verbalizando constantemente. Olhar nos olhos: filho, você é meu filho amado, seu nome foi gerado por Deus. Talvez você não terá condições de ouvir mais, mas o Pai Celestial, Ele está aqui nesta noite para gerar paternidade no coração de muitos filhos que estão com conflitos emocionais e espirituais, estão sem respostas de muitas perguntas, mas Deus é aquele que Ele te segura pela tua mão direita e te diz: não tema, eu estou contigo, te levanta, vai em frente, filho, você é capaz. Irmãos, a Bíblia está cheia de palavra motivacional de um Pai Celestial que gera isso no coração dos filhos. Está cheia, irmãos, está cheia.
Homens que marcaram a história, que foram falhos e não tiveram pai terreno, daquilo que Deus quis que eles gerassem, eles ouviram da boca do próprio Deus. Por que você acha que Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu te escolhi antes de você existir? Não, Deus, pelo amor de Deus, não, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei, eu não posso. Moisés falou a mesma coisa, tentou se esquivar para estar à frente do povo. Muitos personagens bíblicos, eles se colocaram como ninguém, mas Deus falou assim: quem disse que você é uma criança? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, as nações te dei por profeta. Você vai, Moisés, toma agora esse cajado, vai à frente do povo. Se você não sabe, tem dificuldade de falar, chama seu irmão Arão, e se perguntarem, fala: o eu sou, o Pai Celestial que te enviou. Irmão, é porta aberta, ainda que Faraó se levante, ainda que Mar se levante, quando Deus está conosco, o Pai Celestial, nada vai abalar a nossa fé, porque nós temos a certeza que é um Pai que cuida de nós. Dr. Thomas Verne, um psiquiatra renomado, escreveu em um dos seus livros, o título do livro: A Vida Secreta de uma Criança Antes de Nascer. Ele diz em um trecho: os pais podem abençoar ou amaldiçoar a identidade da criança no ventre, e que tais comunicações podem afetar a autoimagem do filho para o resto da vida. Irmãos, a Bíblia já nos mostra isso. A ciência vem comprovando que a Bíblia tem razão. O que você está esperando para começar a praticar a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos? Porque eles recebem isso, e eles vão gerar isso no coração dos filhos, no coração dos netos, e as coisas vão ser melhores, vão ser diferentes, e eles vão colher o melhor de Deus para a nossa família. Nós queremos bênção, queremos promessa, que os nossos filhos possam herdar o melhor de Deus dessa terra, mas às vezes por falta de informação deixamos de praticar as coisas necessárias e essenciais. Não adianta você ser uma pessoa relevante lá fora, se em casa você não está praticando a coisa mais simples que Deus deixou para um pai e para uma mãe, quando não há o pai presente. Abençoe. Maridos, vou mais um pouco além. Não abençoe somente os seus filhos, comece a abençoar a sua esposa, porque há dentro dela uma filha que outrora não recebeu nenhuma palavra de afirmação, como Deus afirmou, que é amada, precisa receber do sacerdote dentro do lar. Isso vai começar a mudar o mundo espiritual, o emocional da sua esposa. Todo o ambiente vai ser mudado, porque você gera confiança. Você está sendo boca de Deus para transmitir no coração dos filhos e no coração da esposa. Se você é casado, se você tem filhos, independente da sua religião. Estou em casa, pastor, eu não sou da igreja. Irmãos, isso é uma tradição judaica, isso é algo bíblico. Isso está dando certo, e eu quero aquilo que está dando certo, que Deus instituiu, meu irmão. Eu chamo hoje o meu de 4 anos e o meu de 8 anos, semanalmente, toda sexta-feira. Quando eu esqueço, eu sou falho também, irmão. Quando eu esqueço, o Isaac já fala assim, o maior: pai, e a bênção? Ele já me cobra, porque eu já faço isso há 3 anos, por misericórdia do Senhor, que eu aprendi através de livros, eu aprendi através de uma mensagem, através de veredas antigas. Meu Deus, eu nunca recebi isso. Recebi a paternidade de Deus. Deus falou quem eu sou, identidade, nada me abala mais emocionalmente. Preciso provar, querer mostrar para alguém quem eu sou. Tem muita gente que sofre disso, irmão. Talvez não é o seu problema, mas é o problema da pessoa que está do seu lado. Talvez é o problema da sua esposa. Aí agora eu vou colocar em prática. Pai, e a bênção? Ele sabe, toda sexta-feira é o dia de folga da família, e é o dia que é instituído há 3 anos, o dia da bênção. Que eu sento com eles, ajoelho diante deles e falo: você é isso, 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 isso. Você tem um destino, você vai muito mais longe que o papai. Deus vai te dar filhos, Deus vai te dar uma esposa. Eu abençoo a sua casa. Deus vai te dar herança, bênçãos. Eu te libero para prosperar, saúde emocional sobre a sua mente. Você vai passar nas melhores faculdades. Meu irmão, como eu gostaria de ter ouvido isso do meu pai, mas o meu pai não ouviu do meu avô. Aí você vai ficar se lamentando: meu Deus. Vem a figura paterna: você é o meu filho amado. Basta, é uma palavra. Marca de Deus está em nós. Agora eu gero na vida dos meus filhos, e a colheita será grande, será próspera. Irmãos, preste atenção, guarde essa última frase. Às vezes nós queremos colher no nosso casamento, e principalmente na criação de filhos, queremos a colheita, mas estamos rejeitando a semente.
Quer a colheita? Plante a semente da melhor forma. A semente é a palavra de Deus. Verbalize. E a colheita, ela é certa, em nome de Jesus. Fique de pé.